O Flamengo é maior do que treinador, o Flamengo é maior do que jogador, o Flamengo é maior do que dirigente. Eu vou falar aqui, irmão, sai fofoca do Flamengo, sai disse-me-disse do Flamengo, sai crise do Flamengo, sai jornalistas perturbados do Flamengo e vou falar mais. Ô Boto, lá em Portugal eu não sei o que acontece, irmão, mas aqui no Brasil ser Flamengo é maior do que tudo. Aqui no Brasil ser Flamengo é uma religião. Você fica vazando, é isso mesmo, irmão. Você fica vazando essas coisas aí, falando que o Pedro, ninguém queria comprar o Pedro, falando que o Pedro não valia 15 milhões, querendo tirar o principal centroavante do futebol brasileiro, um dos melhores centroavantes do mundo do Flamengo, você colocando o cara como lixo, rapaz. Lá em Portugal, se você faz isso, aqui no Brasil você não faz. E o Pedro mostrou dedicação. Eu não quero saber de GPS, irmão. Eu não quero saber de GPS. Eu quero saber de bola na rede. E o Pedro colocou, rapaz. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. Pra mim não interessa se o Pedro conversa com o Felipe Luiz, irmão. Pra mim não interessa se o Felipe Luiz conversa com o Pedro. Pra mim não interessa se eles dão um bom dia. Eu só quero saber, um é o treinador, o outro é o jogador. E esse Boto aí, quem vai cobrar desse Boto? Rapaz, Boto, cadê o reforço? Você chegou em janeiro, contratou quem? O Juninho, né? Contratou só o Juninho, né? Porque o Jorginho já era uma negociação da gestão passada. Desde o ano passado já se conversava com o Jorginho. Com a possibilidade de vir o Jorginho. Você trouxe quem, Boto? Só o Juninho? Lá do Carabajo. Agora você queria trazer esse jogadorzinho meia boca da segunda divisão da Liga Inglesa. Mas o Pedro, um dos principais centroavantes do mundo, jogador de Copa do Mundo, que entrega 30, 40 gols por ano, você tá querendo tirar aí do Flamengo fofoquinha pra jornalista, rapaz. Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar, rapaz. Você tá sendo visto, a torcida tá de olho em você, rapaz. Parabéns pro Pedro. E na camisa dele tem escrito: Jesus é o suficiente. Pedro Salvador, irmão. Pedro Salvador. Escrito assim, ó: Jesus é o suficiente. Quer mais? Não precisa de mais. Se tem Jesus, já basta, irmão. Já basta. Ó, irmão, tô indignado mesmo. Por quê? Tudo começou por causa dessa fofocaiada desse Boto aí, ó. Nada pra fazer. Parece que não tem nada pra fazer. Contratar, ele vem pra contratar, não contrata ninguém. Até o Carrascal agora houve uma reviravolta aí, que o Carrascal não se sabe se vem mais. Aí o cara não tem nada pra fazer, fica de conversinha fiada com o jornalista. Acho que ninguém paga mais que 15 milhões do Pedro se chegar. Toma vergonha nessa sua cara lá em Portugal, rapaz. Eu já falei, irmão, eu não sou muito fã de português também não, tá? Na moral, irmão, eu conheço os portugueses, os caras... Desculpa, irmão, eu conheço os caras ignorantes, rapaz. Pelo amor de Deus, mas enfim. Ó, não vou falar nada não. Não vou falar não, porque daqui a pouco vão falar que o Flamundi odeia português. Irmão, ó... Vamos falar do jogo, cara. Meu Deus. Flamengo venceu. Flamengo venceu o Fluminense no apagar das luzes, no apagar das lamparinas. Depois de ter entrado o Juninho do Carabao, juntamente com o Pedro, forçando dois atacantes em cima da zaga do Fluminense, que estava fechadinha, retrancadinha. O Flamengo mereceu sim a vitória, foi um Flamengo que impôs o jogo, foi um Flamengo que partiu pra cima do Fluminense, foi um Flamengo que tentou do início ao fim furar a retranca do Fluminense, que o Renato Gaúcho nunca foi retranqueiro, né? Aí ele teve que começar a fazer umas retrancas aí na Copa do Mundo, ele tomou gosto. Aí como ele sabe que o Flamengo é campeão do mundo, irmão. O Fluminense chegou na semifinal, o Flamengo bateu em quem chegou na semifinal. O Chelsea foi campeão do mundo. O Flamengo bateu no Chelsea. É campeão do mundo, rapaz. Gente, jogo importante, vitória importante. O Cruzeiro goleou, tá? O Juventude 4-0, 2 gols do Gabigol, tá? 2 gols do Gabigol. E daí tava 33 já, 27, a 28. E eu olhando, meu Deus. 33 a 27, eu olhando, gente, e agora?
sai gol, esse gol não vai sair, esse gol não vai sair, esse gol não vai sair. Até que numa linda jogada do Juninho, o Pedro dá um corte seco dos gargantos, só com um linho de corpo, bate. O Fábio defende no escanteio, o Juninho diz, aí o Pedrão sai de carrinho, tira a blusa, toma amarelo, mas tudo bem, tá escrito, Jesus é o suficiente. E o Flamengo segue na cola do Cruzeiro, irmão. É isso aí. Segue na cola do Cruzeiro. Próximo jogo difícil no Nabi Abichedi contra o Bragantino. Jogo dificílimo porque desde que o Bragantino retornou para a Série A do Brasileirão, o Flamengo não venceu lá ainda. Não venceu lá ainda. Então vai ser... Ó, cara, e que nem o Felipe Luiz falou na coletiva, irmão. Que nem falou na coletiva. Todo respeito, com toda a dificuldade, mas o Flamengo tem que ir lá para vencer, que nós estamos lutando pelo título. O Felipe Luiz também falou na coletiva acerca do Pedro também, ele falou que fica feliz que o Pedro faz os gols, que ninguém é maior do que o Flamengo, que nem eu comecei aqui falando no vídeo, ninguém é maior do que o Flamengo. Mas tudo isso por causa desse Boto, cara. Tudo por causa desse Boto, cara. Que não contrata ninguém. A função dele é contratar. Aí como ele não tá fazendo a função dele bem, tá com tempo pra fofocar. Tá com tempo pra fofocar. Desvalorizando o Pedro, irmão. Principal centroavante do Brasil, um dos melhores atacantes do mundo. Irmão, tô tomando uma antipatia da cara desse Boto, irmão. Antipatia da cara desse Boto. Desde que isso aconteceu. Tá? O Pedro já vinha treinando mal. O Felipe Luiz falou que já. Mas depois que isso aconteceu, o cara se entregou, irmão. Aí tem cara que fala assim, ah, não, mas o Pedro tem que ter a mente forte. Irmão, você tá ali, trabalhando. Você sabe que você vale 30, 40 milhões, jogador de Copa do Mundo. Voltou de uma cirurgia, só Deus sabe tá fazendo na sua vida. Aí vem um cara lá de Portugal te desvalorizar. Usar o seu nome em fofoca. Irmão, o cara dá uma relaxada mesmo, não tem como não. Eu também parei o que o Pedro fez, nada. Ficaria batido, ué. Não tem como. Ó, mas fico feliz que o gol foi do Pedro. O futebol é bonito por causa disso, cara. Todo mundo tinha 11 pra fazer o gol. Aí, logo o Pedrão. Merece. Por quê? Porque ele faz gol, cara. É só o Boto que não sabe que o Pedro faz gol. É só o Boto que sabe que o Pedro não faz gol, irmão. Eu acho que fosse ele, tava escrito assim, ó. Boto é no Rio. Eu fosse outro colocar uma blusa assim, ó. Boto é no Rio, cara. Porque, pô, brincadeira, cara. Então, parabéns ao Flamengo. Consegui nem muito falar do jogo em si, porque eu tive que desabafar aqui contra esse Boto aí, essas fofocaiadas, essas coisas, disse-me-disse, essas crises aí que fica colocando no Flamengo. Mas parabéns pela vitória, Mengão. Vamos seguindo aí na cola do Cruzeiro, aquele tropeçar, a gente passa e ainda com um jogo a menos, vamos que vamos. Tá, nação? Amanhã eu trago um vídeo mais completo, trazendo as análises do jogo, que foi o jogo, porque senão o vídeo também vai ficar muito extenso, mas de qualquer forma, fica com Deus. Ótima semana pra você, um beijo. Mengão é show, mas Deus é mais. Com Pedro em campo não tem placar em branco, isso aqui é Flamengo. O Flamengo é maior do que treinador, o Flamengo é maior do que jogador, o Flamengo é maior do que dirigente. Eu vou falar aqui, irmão, sai fofoca do Flamengo, sai disse-me-disse do Flamengo, sai crise do Flamengo, sai jornalistas perturbados do Flamengo. E vou falar mais, ô Boto, lá em Portugal eu não sei o que acontece, irmão, mas aqui no Brasil ser Flamengo é maior do que tudo. Aqui no Brasil ser Flamengo é uma religião. Você fica vazando, é isso mesmo, irmão. Você fica vazando essas coisas aí, falando que o Pedro, ninguém queria comprar o Pedro, falando que o Pedro não valia 15 milhões, querendo tirar o principal centroavante do futebol brasileiro, um dos melhores centroavantes do mundo do Flamengo, você colocando o cara como lixo, rapaz. Lá em Portugal, se você faz isso, aqui no Brasil você não faz. E o Pedro mostrou dedicação. Eu não quero saber de GPS, irmão. Eu não quero saber de GPS. Eu quero saber de bola na rede. E o Pedro colocou, rapaz. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. Pra mim não interessa se o Pedro conversa com o Felipe Luiz, irmão.
Para mim não interessa se o Felipe Luiz conversa com o Pedro. Para mim não interessa se eles dão um bom dia. Eu só quero saber, um é o treinador, o outro é o jogador. E esse Boto aí, ó, quem vai cobrar desse Boto? Rapaz, ô Boto, cadê o reforço? Você chegou em janeiro, contratou quem? O Juninho, né? Contratou só o Juninho, né? Porque o Jorginho já era uma negociação da gestão passada. Desde o ano passado já se conversava com o Jorginho. Com a possibilidade de vir o Jorginho. Você trouxe quem, Boto? Só o Juninho? Lá do Carabajo. Agora você queria trazer esse jogadorzinho meia boca da segunda divisão da Liga Inglesa. Mas o Pedro, um dos principais centroavantes do mundo, jogador de Copa do Mundo, que entrega 30, 40 gols por ano, você tá querendo tirar aí do Flamengo fofoquinha pra jornalista, rapaz. Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar, rapaz. Você tá sendo visto, a torcida tá de olho em você, rapaz. Parabéns pro Pedro. E na camisa dele tem escrito: Jesus é o suficiente. Pedro Salvador, irmão. Pedro Salvador. Escrito assim, ó: Jesus é o suficiente. Quer mais? Não precisa de mais. Se tem Jesus, já basta, irmão. Já basta. Ó, irmão, tô indignado mesmo. Por quê? Tudo começou por causa dessa fofocaiada desse Boto aí, ó. Nada pra fazer. Parece que não tem nada pra fazer. Contratar. Ele vem pra contratar, não contrata ninguém. Até o Carrascal agora houve uma reviravolta aí que o Carrascal não se sabe se vem mais. Aí o cara não tem nada pra fazer, fica de conversinha fiada com o jornalista. Acho que ninguém paga mais que 15 milhões no Pedro se chegar. Toma vergonha na sua cara lá em Portugal, rapaz. Eu já falei, irmão, eu não sou muito fã de português também não, tá? Na moral, meu, eu conheço uns portugueses, caras... Desculpa, irmão, eu conheço uns caras ignorantes, rapaz. Pelo amor de Deus, mas enfim. Ó, não vou falar nada não. Não vou falar não, porque daqui a pouco vamos falar que o Flamundi odeia português. Irmão, ó. Vamos falar do jogo, cara. Meu Deus do céu. Flamengo venceu. Flamengo venceu o Fluminense no apagar das luzes, no apagar das lamparinas. Depois de ter entrado o Juninho do Carabao, juntamente com o Pedro, forçando dois atacantes em cima da zaga do Fluminense, que estava fechadinha, retrancadinha. O Flamengo mereceu sim a vitória, foi um Flamengo que impôs o jogo, foi um Flamengo que partiu para cima do Fluminense, foi um Flamengo que tentou do início ao fim furar a retranca do Fluminense, que o Renato Gaúcho nunca foi retranqueiro, né? Aí ele teve que começar a fazer umas retrancas aí na Copa do Mundo, ele tomou gosto. Aí como ele sabe que o Flamengo é campeão do mundo, irmão. Fluminense chegou na semifinal. O Flamengo bateu em quem chegou na semifinal. O Chelsea foi campeão do mundo. O Flamengo bateu no Chelsea. É campeão do mundo, rapaz. Gente, jogo importante, vitória importante. O Cruzeiro goleou, tá? O Juventude 4-0, 2 gols do Gabigol, tá? 2 gols do Gabigol. E daí tava 33 já a 27, a 28. E eu olhando, meu Deus. 33-27, eu olhando, gente, e agora? Sai gol, esse gol não vai sair, esse gol não vai sair, esse gol não vai sair. Até que numa linda jogada do Juninho, o Pedro dá um corte seco dos zagueiros, só com um linha de corpo, bate. O Fábio defende no escanteio, o Juninho diz, aí o Pedrão sai de carrinho, tira a blusa, toma amarelo, mas tudo bem, tá escrito, Jesus é o suficiente. E o Flamengo segue na cola do Cruzeiro, irmão. É isso aí. Segue na cola do Cruzeiro. Próximo jogo difícil no Nabi Abichedi contra o Bragantino. Jogo dificílimo porque desde que o Bragantino retornou para a Série A do Brasileirão, o Flamengo não venceu lá ainda. Não venceu lá ainda. Então vai ser... Ó, cara, e que nem o Felipe Luiz falou na coletiva, irmão. Que nem falou na coletiva. Todo respeito, com toda a dificuldade, mas o Flamengo tem que ir lá para vencer, que nós estamos lutando pelo título. O Felipe Luiz também falou na coletiva acerca do Pedro também, ele falou que fica feliz que o Pedro faz os gols, que ninguém é maior do que o Flamengo, que nem eu comecei aqui falando no vídeo, ninguém é maior do que o Flamengo. Mas tudo isso por causa desse Boto, cara. Tudo por causa desse Boto, cara. Que não contrata ninguém. A função dele é contratar. Aí como ele não tá fazendo a função dele bem, tá com tempo pra fofocar. Tá com tempo pra fofocar.
Desvalorizando o Pedro, irmão. Principal centroavante do Brasil, um dos melhores atacantes do mundo. Irmão, tô tomando uma antipatia da cara desse Boto, irmão. Antipatia da cara desse Boto. Desde que isso aconteceu, tá? O Pedro já vinha treinando mal, o Felipe Luiz falou que já. Mas depois que isso aconteceu, o cara se entregou, irmão. Aí tem cara que fala assim, ah, não, mas o Pedro tem que ter a mente forte. Irmão, você tá ali, trabalhando. Você sabe que você vale 30, 40 milhões, jogador de Copa do Mundo. Voltou de uma cirurgia, só Deus sabe tá fazendo na sua vida. Aí vem um cara lá de Portugal te desvalorizar. Usar o seu nome em fofoca. Irmão, o cara dá uma relaxada mesmo, não tem como não. Eu também faria o que o Pedro fez, nada. Ficaria batido, ué. Não tem como. Ó, mas fico feliz que o gol foi do Pedro. O futebol é bonito por causa disso, cara. Todo mundo tinha 11 pra fazer o gol. Aí, logo o Pedrão. Merece. Por quê? Porque ele faz gol, cara. É só o Boto que não sabe que o Pedro faz gol. É só o Boto que sabe que o Pedro não faz gol, irmão. Eu acho que fosse ele, tava escrito assim, ó. Boto é no Rio. Eu fosse eu que colocava uma blusa assim, ó. Boto é no Rio, cara. Porque, pô, brincadeira, cara. Então, parabéns ao Flamengo. Consegui nem muito falar do jogo em si, porque eu tive que desabafar aqui contra esse Boto aí, essas fofocaiadas, essas coisas, disse-me-disse, essas crises aí que fica colocando no Flamengo. Mas parabéns pela vitória, Mengão. Vamos seguindo aí na cola do Cruzeiro, aquele tropeçar, a gente passa e ainda com um jogo a menos, vamos que vamos, tá, nação? Amanhã eu trago um vídeo mais completo, trazendo as análises do jogo, que foi o jogo, porque senão o vídeo também vai ficar muito extenso, mas de qualquer forma, fica com Deus. Ótima semana pra você, um beijo. Mengão é show, mas Deus é mais. Com Pedro em campo não tem placar em branco, isso aqui é Flamengo.